O meu já caiu. Desculpe, Gel, eu não cortou aí seu raciocínio no meio da conversa. Tudo bem. Eu tentei avisar, na hora que eu olhei para a tela aqui, que eu fico empolgado e esqueci do tempo, quando eu tentei avisar, aí já caiu. Tudo bem, tudo bem. Mas já aí, vamos continuar. Volta aí, já chegou, vamos falar dela. Val chegou? Não, eu tava. O que eu notei foi que, assim, ela demonstrou aonde faz a aplicação, mas ela não falou o nome da região. Foi uma coisa que eu acho que ela Certo. poderia ter falado o nome, assim, né? Eu tô aplicando aqui no queixo, tô aplicando nessa região, né? Onde fica esse osso da face, né? Ela Certo. só faz só a demonstração. Certo. Mais E- alguém tem alguma coisa? Ah, não, termine, Gil. Desculpa. Não, e sobre o pincel que ela usou para o contorno, eu achei muito pequeno. Não, e eu pensei assim, que ela poderia já usar um pincel que já esfumasse, que ela aplicasse e esfumasse, porque ficou muito marcado. E assim, eu não usaria esse pincel tão pequenininho para fazer o contorno em pó. Eu usaria um pincel de blush menorzinho, menor, mas que ele já fizesse a aplicação e esfumasse. É uma dica que eu realmente não gostei do pincel. Eu achei mais que o pincel que ela usou para o contorno servia mais para iluminar, para fazer a iluminação. Eu também observei, eu anotei aqui no meu papelzinho a história do pincel, mas eu percebi que ela usou a estratégia do seguinte: primeiro ela marca, eu ia até coloquei aqui numa pergunta, depois eu risquei, porque ela veio e me derrubou, ela conseguiu derrubar essa observação que eu ia fazer. Porque primeiro ela marcou, ela considerou como primeiro uma marcação e depois ela veio com o pincel grande esfumando, né? Um conselho seria que ela avisasse que isso é uma forma dela. Ó, gente, eu prefiro, eu prefiro fazer. Quando eu faço em mim, eu faço primeiro uma marcaçãozinha com esse pincel menor e depois eu venho com o maior esfumando, para não parecer uma técnica genérica, tá? Mas eu entendi o que ela quis dizer e concordo com você. De início eu disse, esse pincel, logo esse pincel pequenininho de sombra, mas e também corre um risco aí, Valquíria. Corre o risco da pessoa não dominar o pincel de sombra e ela realmente marcar, desenhar e depois não conseguir esfumar. Então, eu aconselharia, não está errado da forma que ela fez, porque ela marcou e esfumou. Mas a gente está dando brecha para a mulher que é pesada, que tem aquela mão bruta de não conseguir esfumar e sair com a cara toda desenhada nas bordas, né? Então, um conselho seria já aplicar esfumando automaticamente, como Giovana colocou aí. Eu acho que seria a melhor opção, falando de automaquiagem, tá certo? Eu acho que Ô, seria. Edson, eu só quis aproveitar os pincéis, porque eu sei que às vezes elas vêm fazer e só tem 2, 3 pincéis, para aproveitar e mostrar que podia fazer também com um pincel, o próprio pincelzinho de sombra, ela tem como fazer, e aproveitar o de pó depois e dar uma esfumada, Eu entendeu? entendi. Mas lembre-se que você está ensinando para uma mulher que você não vai ver mais ela. E, de repente, Certo. ela sai aí maquiada toda arriscada e diz que aprendeu com você. Ah, tá. Entendeu? Mais alguma Entendi. observação? Eu tenho. Diga, Rafa. Eu sei que eu não fiz a minha apresentação ainda Não, e nem minha sei como é que gente, Rafa, não se desculpe. Faça sua crítica. Pode fazer, Rafa, Faça vai, sua é bom crítica. para mim. Vá. Quanto mais gente estiver criticando, mas é melhor, porque aí Não eu vou tem que se, pensar não melhor. tem que se eu acho, justificar. Não sejam eu acho boazinha, que não. não. Eu acho que não é nem crítica, é só um conselho. Acho que é um conselho. Sei lá. É assim, Val. Eu senti um pouco de entusiasmo, sabe? É, Sentiu um pouco ou Isso. sentiu falta? Eu senti falta. Hum. Eu senti ah, falta de sim. entusiasmo. Eu acredito que pode ser devido ao nervosismo, sabe? Mas eu senti falta desse entusiasmo.
E também observei já aquilo que Jetson tinha observado e G, sobre o pincel. Eu pensava que você só ia ficar naquele, no primeiro. Mas aí eu fiquei feliz porque você veio depois e esfumou com o maior. Maior. A minha observação só é essa. Certo. Alguém tem mais alguma que eu tenho outras? Não, eu senti falta de, na hora de marcar, eu também fiquei com a mesma questão do pincel. Tipo, por que ela está fazendo com esse pincel tão pequeno? Eu também fiquei, como o Jetson disse, se tivesse explicado antes que iria fazer, talvez na aula a gente aceitasse melhor, né, no início. A animação, eu achei o seguinte, que foi uma coisa, também observei como Rafa, mas eu achei que foi uma coisa assim, que em algum momento eu senti que ela estava mostrando para a gente como faz e não dando uma aula para uma pessoa que não sabe, tipo, mostrando entre amigas e não dando uma aula. A sensação que eu tive foi essa. E com relação ao pincel, acho que um erro que eu cometi e que Val também, talvez por Jetson ter falado muito próximo da hora da apresentação, ela também teve, que foi não mostrar a diferença da pega do pincel para esfumar. Porque aí uma mulher pega o pincel aqui, né, na pontinha, e vai ficar aquela coisa bem, aquela listra. Gente, vocês precisam colocar na cabeça o seguinte: mulher que faz curso de automaquiagem não sabe de nada. Ou pode ser que elas saibam de tudo. Mas a gente vai ensinar para quem não sabe de nada. Tipo, a nossa visão de professor é para quem não sabe. Se aqui na minha turma tem alguém que já sabe, então me desculpe, mas eu vou ensinar como se fosse que não sabe. Né? A gente precisa ter essa visão. E aí vai para mim. Alguém tem mais alguma observação? Não. Primeiro, eu quero que Val elimine, escreva na parede do quarto dela, bem grande e assim, com um X bloqueado, não pode falar mais a palavra né. Ela falou 11 vezes a palavra né, né, não, o tá na vida dela, tá? Você vai escrever no seu quadro, não é, tá? Não é. Tá certo. Então, 11 vezes né, repetição demais que enche o saco. Outra coisa que é muito importante, quando você fala de tom, tanto do corretivo, do contorno quanto da iluminação, você sempre usou o termo, algumas vezes, inclusive você repetiu isso, um pouquinho mais escuro que a sua pele, um pouquinho mais escuro, um pouquinho, que pouquinho é esse? Né? Quando a gente fala um pouquinho mais escuro, a gente está deixando um buraco muito grande. Precisamos ser muito específico. Olha, o pó do contorno tem que ser mais escuro que sua pele, de 2 a 3 tons. Quando você fala um pouquinho, ela vai olhar e vai dizer, mas esse já é um pouquinho do que eu. Entendeu? Tem que dizer a classificação. Então, pó de contorno é de 2 a 3 tons da sua pele. Então, toda mulher, quando vai se maquiar, isso aí entra na hora de contorno, aí vai para todas vocês. Toda mulher, quando vai se maquiar, gente, a gente precisa ter 3 pós. Tem que ter 3 pós. Um da cor exata da sua pele, 2 tons acima da sua pele e 2 tons abaixo da sua pele. Então, nós precisamos ter 3 pós para fazer nossa automaquiagem para ficar maravilhosa, tá? Então, aquele efeito de automaquiagem com qualidade de um profissional, que você olha assim e diga, uau, que maquiagem incrível. Então, tem que ter 3 pós. E isso a gente fala no contorno, tá? Primeiro pó, que é o da cor da sua pele, é o que vai finalizar a construção da base. O segundo pó, que é o mais escuro, é que a gente vai devolver sombras. Eu senti falta de Valquíria falar a importância do contorno, porque todo mundo fica na dúvida. E se contorna sempre, a gente tem que contornar em todas as maquiagens. Tem que se fazer contorno, tá? Existem diferentes técnicas de contorno. Existe o contorno strobe, existe o contorno em creme, existe o contorno em pó, existem diferentes técnicas de contorno. Porém, é uma coisa essencial em todas as maquiagens.
Quando a gente vai fazer uma maquiagem para ambientes diurnos, ou aquela maquiagem que a gente não vai passar pela mão do profissional, o ideal é o contorno em pó. E para acontecer isso, nós vamos precisar desses três: o mais escuro, o mais claro e o da cor da minha pele, tá? Então, tem que falar disso, para elas entenderem que um pó só não é suficiente para não sair com a cara toda de uma cor. Outra coisa que precisa reforçar é esse mais escuro um pouquinho ou mais claro um pouquinho. Você sempre ficou nessa, ou mais escuro um pouquinho e mais claro um pouquinho. Que pouquinho é esse? 2 tons ou 3, tá? Tem que ficar claro. E outra coisa que eu senti falta, Val, foi do iluminação. Quando eu falei do seu tema, contorno e iluminação, este iluminador que você usou, de glow, esse iluminador brilhosinho, não é a iluminação do rosto, tá? A iluminação do rosto é a selagem com pó claro na área central, que é onde a gente aplicou corretivo para iluminar, que foi o caso que Suzy aplicou corretivo aqui embaixo das olheiras. Então, nós precisamos aplicar um pó mais claro para iluminar isso aqui. Do jeito que você fez a sua pele, ela não ficou finalizada, Valquíria. Ela ficou somente com contorno e iluminador. Imagine que a aluna veio da base. A aluna terminou a base, né? Ela botou a base e o corretivo que Suzy ensinou. Aí você veio e ensinou o contorno. E o resto da pele? E o que tinha aqui, e o que tinha aqui, e o que tinha aqui? Vai fazer o que com ele? Né? É importante a gente lembrar que a gente tem que ter um pó. Claro que muita gente... Aí a gente já fala de atualidade, né? A gente já mostra que a gente está antenado. Que muita gente usa um pó translúcido, outras usam o famoso banana, que é justamente para finalizar, e a gente chama de finalizar o selar, as partes claras que onde foi colocado o corretivo. Então, gente, a maquiagem ela precisa ser finalizada. Se eu não... Isso é o que eu falo para minhas alunas, então eu estou falando para vocês como eu dou nas minhas aulas. Se eu pegar uma base e não finalizar, que muita gente chama de selar, essa maquiagem vai derreter, ela não vai fixar na minha pele. Então, aqui eu selo com o contorno. Eu não estou usando o produto em pó, então esse produto já está finalizando essa base que estava molhada aqui. E agora eu vou finalizar o centro, que ainda está molhado, ó, com o corretivo que a gente aplicou, com um pó mais claro. E aí, o pó da cor da nossa pele, geralmente a gente vai usar, exatamente, faltou aplicável. Então, eu fiquei tão nervosa. Eu entendo. Olha, tem a esponja chiquérrima de aplicar, tem tudo, mas não fez. Aí, ó, isso tinha que ser na sua aula, mulher de Deus. Aí, aí veja, e com um professor desse, né, chato, que fica aqui prestando atenção em tudo, né, fica mais nervosa ainda. Então, gente, são essas coisas que a gente não pode esquecer, tá certo? E eu esperei vocês que estão aqui na sala observarem isso, e ninguém levantou essa observação, que é muito importante. É uma etapa que não podia ser pulada. É uma etapa que não pode ser pulada. Essa iluminação facial... Inclusive, Jetson, essa iluminação aqui, elas podem deixar sem espalhar enquanto vão fazer a máscara, porque depois elas se sujar, né? Elas têm mais facilidade para limpar. Né? Exatamente. Então, pulou essa fase. Jetson, eu não falei nada a respeito desse ponto, porque eu pensei que ia estar na parte de pós e acabamento. Não, eu não estou falando de você, não. É ela. O erro foi dela. Eu sei, eu tô falando, eu não associei a Valquíria a esse ponto, entendesse? Porque como vai ser, Ângela, a parte de pós, aí eu pensei que toda essa parte de pó ia ser feita por Ângela, aí até estranhei por contorno e iluminação tá antes do pó, entendesse? Não, mas o pó de Ângela é o pó de acabamentos, que é outra fase, que é a fase que eu ia entrar agora, tá? É pós de acabamentos, que é outra história. Que aí vai entrar o iluminador, o blush e a finalização dos acabamentos. Val, ela não... Eu não preparei aula, não, minha gente. Eu estou conseguindo entrar na aula hoje. Peraí, Val não era para ter entrado no iluminadorzinho, aquele iluminador cintilante, entendeu? Val era para ter ficado no contorno e nessa fase aí, que é a fase que ela está fazendo agora.
que era a parte dela, com luz e sombra da maquiagem. Aí, a aula de Ângela seria os pós, que já ia entre o iluminadorzinho brilhoso, que já entra o blush e que já entra o acabamento final. Mas ela disse que não ia conseguir dar, não? Não vai conseguir, não, Ângela? Se não conseguir, não tem problema, não, tá? A gente só vai adiar. Consigo não, gente. Eu consigo não. Pronto. Como vocês viram que eu tenho entrado, eu estou começando a colocar as aulas todos os dias de novo para eu poder acompanhar, entendeu? Certo. Então, pronto. Vai ficar faltando da aula Fran, que é quando todo mundo terminar, a Fran vai dar a aula dela, e se a Ângela estiver preparada depois também. Então, na próxima aula vai ser as outras 3 que estão na sequência, tá? As outras 3 que estão na sequência. E aí, menino? Oi. Oi. Pode falar. Não é fácil, não. Licença. Então, quando a gente for dar o... A gente vai fazer a parte da base, aí depois a gente já vem com essa parte de luz e sombra e ensinando como fazer essa parte de luz. Tá cortando, Ju. Deixa eu melhorar aí. Tá cortando. Vai ser com os pós, não é isso? Repita, porque deu uma cortada. Espera aí, deixa eu abrir a pauta. Melhorou? Melhorou. Tá me vendo? Tô. Pronto. Quando a gente fizer a parte de base, aí que terminar a base, no nosso curso, nas nossas aulas, aí eu já venho com essa parte de luz e sombra, explicando que não pode, porque vai ficar com o rosto muito plano, tudo mais. Não pode direto para a base e só passar luz e sombra, entra o pó do acabamento do corretivo, né, do iluminador. Ou se não precisar do corretivo, mesmo assim eu faço esse pó? Sim, sim. Mesmo assim, o pó precisa existir. Mesmo que não tenha corretivo, mas a gente precisa pelo menos colocar um pozinho mais claro para trazer essa iluminação central do rosto. Tá? E Valquíria está finalizando agora. Olha lá, agora que ela está finalizando. Hoje, outra coisa que eu esqueci de falar, gente, isso aqui também é bom quando você vê com o pó, leva ele na altura da orelha também, para não ficar diferença na foto, não é isso? Você vinha aqui, olha, e não é? Quando Olha, tá vendo? Que vocês sabem o que fazem, só não sabem o que dizem. Sabem o que fazem, mas não sabem o que dizem. Então, gente, esse é o papel. Porque dá nervoso. Esse é o papel do trabalho do professor, né? É exatamente isso. É por isso que a gente tem que se programar, é por isso que a gente tem que anotar, é por isso que a gente tem... Isso, na verdade, acontece porque eu posso estar enganado, mas o que parece é que Val não tem aí os tópicos da anotação, né, do que ela iria fazer. Ficou mental. Eu mesmo não. Ficou mental. Não. Né? Ficou mental. Ficou mental. Então, quando fica mental, dá nisso. Por isso que eu digo a vocês, escrevam, anotem o que vocês pensaram para cada etapa da aula. Pega aquele planinho lá e, se você puder, aquele plano de aula, destrinchar por etapa, cada etapa que você vai fazer é um rumo que você vai tomar, porque nós somos humanos, gente. Eu esqueço de algumas coisas também, eu esqueço. Vocês não estão erradas por esquecer. Todo ser humano vai esquecer, né? Todo ser humano. Se a gente não esquecesse, nós éramos objeto de estudo para cientistas, porque é normal esquecer, é normal pular etapa. Então, se eu tenho uma colinha, eu encho aqui o meu móvel, eu boto aqueles adesivos que são stickzinhos, eu colo aqui tudinho porque eu vou falar numa sequência. Eu tenho aqui na minha frente uma parede, no meu móvel, eu tenho uma parede. Então, eu boto a minha aula todinha aqui na parede e vou acompanhando os tópicos que eu tenho que dar. Ou num papelzinho aqui do lado, para eu ir olhando e vou, à medida que eu vou falando, eu posso até ticando, porque aí eu vou vendo que falta isso, falta isso, falta isso. Pronto, estou aqui minha aula concluída, certo? Muito importante se preparar. A gente acha que vai lembrar de tudo, né, gente? Porque a gente sabe a sequência. Eu sei uma sequência de maquiagem. O nervosismo atrapalha na hora. Exatamente. O nervosismo, ele faz com que a mente da gente esqueça de algumas coisas, né? O cérebro, ele tem um tempo de perca
E aí, quando a gente volta, a gente não lembra mais daquilo. A gente só vai, eita, era para eu ter falado disso, eita, era para eu ter dito isso, eita, era para eu ter falado aquilo. Então, anotem, tá certo? Então, Então já que troca a sequência, né? pode ser que troque a sequência, né? Sempre que vocês anotarem, depois vocês fazem uma reflexão se realmente esse método é que uma pessoa leiga entenderia, entendeu? E é isso mesmo. Estou gostando de ver as apresentações porque a gente está tendo sempre algo a melhorar, né? E a gente está vendo que realmente existe essa necessidade, tá certo? Como a Ângela não vai apresentar, aí hoje a gente vai encerrar nossa aula, mas eu quero deixar uma observação aqui que eu estou notando que Suzy, eu não sei se é proposital, escolheu uma blusa igual ao fundo lá do cenário dela, cheia de princesa. É para completar o cenário, Suzy? Você na tela tá igualzinho ao fundo lá da parede. Né, meninas? Eu estou notando que Suzy também tá. o fundo ali. Eu disse, eita, ela botou até uma roupa para se confundir com o cenário. Fazer parte. Eu não estava com essa na apresentação. Com calor, eu tirei. Pronto, meninas. Alguma questão? Oi. Alguma Ô, dúvida? Jedson, Oi. sobre o contorno, porque eu me lembro que quando a gente foi fazer o plano de aula, você tinha comentado, eu não sei se foi nessa aula do plano de aula, mas você tinha comentado que assim, como a gente vai explicar a nossas alunas primeiro sobre a maquiagem dia e depois a maquiagem noite, a gente iria fazer o contorno só quando a gente fosse explicar a maquiagem noite. Não, É isso? você pode fazer um contorninho de dia também, aí você faz bem sutil. Assim, ó, gente, é só para devolver a sombra do rosto, mas por ser de dia, principalmente por ser de dia, esse contorno não pode ser marcado, ele não pode ser forte, porque no sol vai revelar. Então, independente de ser dia ou noite, você pode falar de contorno. Ou você pode usar a opção, tem duas possibilidades aí. Se você for fazer um contorninho, você vai reforçar que o contorno é suave e você vai aumentar esse contorno quando você pular para a etapa da noite, tá? Pode ser assim. Isso pode ser uma forma. A outra forma é, durante o dia, você não fazer contorno, você fazer um strobe. O que é um strobe? É você botar alguma coisa que brilhe nessa região aqui, como um pouquinho do corretivo, ou um pouquinho da base, misturada com hidratante, para, no caso das peles, ganharem um brilhinho mais nessa região. E à noite a gente finalizar. Eu aconselho, para a gente ganhar tempo, já ir fazendo o contorno mesmo sendo de dia. E de noite só, elas já aprenderam. Vamos ver se vocês agora aprenderam o contorno mesmo. Como a gente fez o contorno de dia, agora vocês vão reforçar esse contorno para a noite. Nos mesmos lugares, porém, com um pouquinho mais de produto. Vamos lá, entendeu? Aí, entendi. Porque assim, desculpa, pode aí falar. você dá uma segunda opção para elas, uma segunda oportunidade delas treinarem mais uma vez o contorno. Entendi. Não, porque assim, quando eu fiz aquela apresentação, a primeira que a gente fez gravada, eu tinha feito justamente eu fiz toda a pele, olho, tudo para maquiagem dia. E eu me lembro que eu fiz um contorno bem suave para maquiagem. Mas assim, eu não me lembro se foi você que comentou, se foi alguém que falou assim que não era indicado fazer o contorno para o dia. Aí eu fiquei agora na dúvida. Não é Para a gente indicado, eu fazer não lembro ou não é? também. Eu não lembro também. Não, eu acho que fui eu que falei, mas eu não lembro. Mas a título de facilidade, se foi eu que falei, eu volto atrás, tá? A título de facilidade, é melhor você já começar fazendo um contorninho bem suave, Certo. mostrando que existe uma diferença do dia para a noite. E no segundo momento, vocês pedem para ela exercitar fazendo para a noite, agora um pouquinho mais forte. Entendi. E a gente ganha tempo. Se você Entendi. não fizer no dia, você vai... O da noite, que vai ter olho, que vai ter cílio postiço, que vai ter delineador. Então, você vai... Se você ocupar esse tempo ainda para fazer contorno, aí você vai perder tempo de aula. Entendi. Entendeu? Entendi.
Entendi, Ela sim. só reforça um pouquinho mais e já vai para o olho. Tá certo, entendi. Valeu. Mais alguma coisa, gente? Não, Não? não sei. Então, pronto. Então, por hoje a gente encerra, né? E sexta-feira a gente tem a terceira rodada das três que estão faltando a se apresentar. E aí já pegam essas dicas, né? A gente percebe que esse segundo bloco já teve menos falha do que o primeiro, que a gente teve só observações pouco pequenas, por exemplo, Valquíria tiveram poucas observações, foi mais sugestão e dicas mesmo, Suzy também. Então, a gente está vendo que o negócio está evoluindo. Quem se ferrou foi quem pegou primeiro, né? Porque pegou tudo sem saber nem como era que poderia proceder. Mas é isso aí. Sexta-feira a gente se encontra, viu? Bom dia para vocês. Fiquem com Deus. E até sexta. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Parabéns às meninas, estão Parabéns ótimas. às meninas. É verdade. Tchau, tchau. Parabéns a todas. Obrigada, obrigada. Parabéns, meninas. Tá. Obrigada, tchau.